essência nova encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quando chegarmos no céu, veremos nossos irmãos, pois nós somos o povo de Sião. Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé nessa noite. Na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 25 e 26. Apenas verso 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Segredo. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé na Tua palavra, através do estudo que vamos ter em torno da mesma. Esse é o principal objetivo. Não é dizermos que grande mensagem, que bom culto, que belos hinos, mas sim aquilo que estabelece alguma coisa de concreto em nossos corações. Uma determinação em direção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos esta grande bênção. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Jesus não permite certos escândalos por causa do seu nome. A Bíblia diz, por amor de seu nome. E também por amor da sua igreja, por amor da sua noiva. Há muitos que, com pequenas coisas, eles são embaraçados e não podem mais prosseguir adiante. Enquanto outros, com coisas terríveis, prosseguem adiante. Eu comparo isso sempre agora, o irmão José do Carmo estava me dizendo sobre um acidente que aconteceu com uma família que vinha lá, parece que do Paraná, Mato Grosso, um Volkswagen. É o casal e 2 filhos. Eles estiveram aqui, passaram o fim de semana conosco aqui.
Ele disse: olha, eu vi o carro, a gente não acredita que não morreu alguém, não é possível. Como saíram todos os 4 ilesos? Não dá para acreditar. Agora, acontece muitas vezes de você ver um carro assim com uma pequena batida, que parece que não morreu ninguém, e vai ver, tem ali 2, 3 mortos. O acidente, o desastre em si não foi tão grave, mas a consequência foi terrível. Assim também é através das Escrituras. Nós encontramos pessoas sendo banidas da presença de Deus simplesmente por causa de uma desobediência apenas. Enquanto outras fizeram coisas horríveis e não foram banidas. É fácil ver isso. Nós vimos lá com Abraão, quem merecia morrer era Abraão, porque quem mentiu foi Abraão. Abimeleque era um homem justo. Ele não tomaria a mulher de Abraão da forma que ele temeu. Ele temeu assim que Abimeleque o mataria para tomar a sua mulher, porque Sara havia sido transformada, estava linda, muito formosa. Então, quem merecia morrer era Abraão, mas quem ia morrer era Abimeleque. Temos o caso de Davi e tantos outros. Ao passo que eu vejo as Escrituras, fico olhando assim, parece que dá para confundir, tem hora, Balaão, mas porque a profecia dele sempre era falando bem de Israel. E a gente não dá para perceber assim visivelmente o porquê aquele homem ficou tão amaldiçoado. Simplesmente porque estava fornicando com Balaque. Não tinha nada que estar lá. Ele tinha que estar cá, perto de Moisés, na gema, lá dentro, não na fronteira, para ser usado, para escutar, para receber a proposta de Balaque. Essas coisas assim devem ser meditadas de uma maneira fria, porque na verdade não é o que emociona e na verdade fica gravado, mas sim o que se raciocina, é o que se medita, é o que se grava, o que se pondera, é que fica gravado para determinados instantes. Então é uma coisa muito importante. Por que ele estava lá ao alcance de Balaque? Para receber tais propostas, ser tentado da forma que foi tentado? Aqui no Novo Testamento diz que ele amou o prêmio da injustiça. E, no entanto, a sua profecia só falou bem de Israel. Não falou mal. Ele não pôde amaldiçoar a Israel através da profecia. Ele conseguiu matar, eu estava verificando, não foram 23 mil, foram 24 mil, né? 24 mil num só dia, através da doutrina. Agora, por outro lado, nós encontramos Deus, Jesus, permitindo sofrimentos, agruras da sua igreja, que às vezes não dá nem para entender até. De um lado, poupa, suporta, ama um Jacó, aborrece o Esaú,
amam um trapaceiro e aborrecem um homem reto. Um homem que ninguém tinha nada, queixa nenhuma contra ele. Mas simplesmente pelo fato dele não dar valor na primogenitura, ele já estava predestinado para ser aborrecido por Deus. Mas continua a questão. Por que por outro lado, ele permite a sua igreja, o seu corpo, sofrer tanto, uma vez que ele já sofreu lá no Calvário? Ele se fez carne e arcou com todo o sofrimento, com toda a angústia, deu a sua própria vida. Agora ela tem que dar a vida também por ele, para salvá-lo ou para salvar a si próprio? Não. Nós vimos ali que os irmãos de José, lá no Egito, estavam odiando a quem serviria, seria a salvação deles no amanhã. E Deus permitiu, através daquele ódio, daquela antipatia, que aquilo acontecesse, que José fosse parar no governo, lá em cima, depois de passar por tanto sofrimento. Aquele rapazinho sofria demais, ele não podia contar um sonho. Ele contava um sonho, era o bastante. Por fim, seus irmãos o jogaram numa cisterna, queriam matá-lo. Mataram um cabrito lá, sujaram sua túnica e levaram para o pai. Uma fera do mato lá matou seu filho, nosso irmão José. Na verdade, ele tinha sido vendido para o Egito. E aquilo estava Deus traçando o caminho. E eles, na verdade, tinham ódio de José. Porque José contava o sonho e tudo indicava que eles iriam prostrar-se aos seus pés. E tudo o que eles fizeram foi exclusivamente para contribuir para que seus sonhos se cumprissem. Quanto seus sonhos não passavam de uma profecia, de uma revelação. Agora, se nós pudéssemos crer em Deus, a ponto de entendermos por revelação divina aquilo que Paulo diz, que tudo que acontece conosco é para o nosso bem, toda a revelação que nós temos deveria encerrar nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, é claro, Paulo está dizendo daqueles que amam a Deus. Porque, na verdade, se nós formos analisar a coisa de um modo sincero, honesto, à luz da palavra, nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Nós temos mais amor em nós mesmos. Nós temos mais amor no filho, na filha, no marido, no nosso nome, no nosso orgulho, no nosso ego, do que em Deus. Porque se nós amássemos a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, então nós não estaríamos mais aqui. Por certo, não estaríamos. Nós não estaríamos tomando comprimidos para dormir. Eu não estaria, você não estaria, muitos aqui. O que se fabrica de comprimidos para dormir no mundo não está escrito. Toneladas
e toneladas. Agora a Bíblia diz assim, veja, é uma advertência para despertar a nossa fé, e eu tenho um estudo aqui no quinto selo, não sei porquê, eu tenho que crer que o Espírito Santo dirige a palavra, porque se no dia que eu não creio que ele dirige a palavra aqui, eu deixo de pregar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127. O sono, sem dúvida alguma, Deus sabe por quê. Ele fez o homem assim. É um dos principais descansos que o homem pode ter aqui na terra. É o sono. Shakespeare diz, o sono é o princípio da morte. Ele assemelha muito com a morte. Tanto que a ciência descobriu que é melhor você ter uma boa qualidade de sono, dormir 4, 5 horas de um bom sono, do que dormir 8, 10 horas de um sono fabricado, perturbado. É uma das grandes dádivas que Deus deu para o homem, é dormir, sono. Nós temos aí o Salmo, logo no princípio dos Salmos, 4, 5, 3, por aí. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não é certo? O profeta disse, falando de um milionário lá nos Estados Unidos, que ele daria 2 milhões para comer um prato de comida. Porque ele, apesar de ser milionário, ter milhões de dólares, ele não podia comer como um pobre come. Não podia mastigar, era através de sonda. E há pessoas que dariam tudo para ter um sono em paz. Como o profeta diz naquela mensagem, você chega em casa, agradece a Deus pelo dia, põe sua cabeça no travesseiro e descansa. E não tem que ficar lutando e lutando. Ele fala daquela irmã que tinha 60 anos de idade, ele disse, olha, ela tinha uma aparência de 30 anos apenas. Mas o segredo dela era esse. Hora de dormir, dormir. Hora de comer, comer. Hora de trabalhar, trabalhar. Encomendou os filhos a Deus e pronto. Mas não é bem esse o nosso assunto. Está dentro da linha porque começa aqui exatamente com José. A preocupação de seus irmãos, que muitas vezes rolaram para lá e para cá, perdendo o sono, por causa dos sonhos de José. Até que encontraram um meio, o que fazer com ele. Mas, por certo, é claro, eles estavam trabalhando para Deus. Eles estavam servindo a Deus. O profeta começa aqui, no parágrafo 117, ele faz citação dessa escritura. Porque não quero, irmãos, Paulo dizendo, não é? Que ignoreis este segredo, um segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que entre o último membro da noiva. O profeta está explicando o que é essa plenitude.
É quando entra o último membro da noiva. E a cegueira de Israel veio com este propósito. Eles ficarão cegos até que entre o último membro da noiva. Qualquer outra explicação aqui é vaga. É discutível. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Agora, isso está aqui no quinto selo, parágrafo 117, né? Quinto selo, 117. Quando você quer saber o que é a plenitude dos gentios, então o profeta colocou entre parênteses aqui, até que entre o último membro da noiva. Aí, então, ele entra nesse assunto que parece não ter muito a ver conosco, que é as almas que estão sob o altar. São almas preocupadas. Parece que elas estão até numa dimensão de vingança, de pesadelo, de cobrança. Eu acho isso tão profundo. É tão simples, mas é tão profundo. Como Deus nos agraciou com essa simplicidade. Enquanto outros têm que estudar 15 anos, 7 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, formar em teologia, e saindo de lá vendo tanta baboseira, tanta interpretação, simplesmente carnal, mental. Nós temos de graça. Vejamos em Apocalipse. Essas almas que estão debaixo do altar estão aonde? Capítulo 7? Foi capítulo 9. Capítulo 7, não é? 7. Vejamos aqui. Depois destas coisas, a partir do verso 9, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação a nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Bom, aqui eles não estavam cobrando, não estavam vingando, não estavam fazendo nada. Então ainda não se refere a esse grupo. É capítulo 6? Não. Espera, vamos continuar lendo. Obrigado. Porque nós estamos no quinto selo, né? É isso. Esse aqui eu tinha que chegar por último. Eu adiantei. E havendo aberto o quinto selo, é versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Repousem. Vocês não precisam ficar cobrando, não. Que aqueles que fizeram injustiça com vocês, eu vou tratar com eles. Mas o profeta diz: isso aqui não é a noiva. Não são os eleitos e nem mesmo os salvos. Vieram de grande tribulação, como aqui no verso 14 do capítulo 7. Eu disse: Senhor, tu sabes, e ele disse:
Esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Eles não estavam lá queixando o que fizeram com eles. Eu pergunto, quem que morreu queimado? Quem que morreu martirizado aqui na terra? Foram só judeus? Não, só na chamada Santa Inquisição, a chamada Santa Inquisição, morreram, só sobre aquele Gregório, coisa assim, mais ou menos, morreram 68 milhões de crentes, de cristãos. Você disse, muitos deles entregues pelos seus próprios pastores, muitos deles entregues pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos. Agora, eles não estão, de acordo com as Escrituras, cobrando aquilo lá. Agora, esses aqui estão clamando. É o que ele disse aqui. Estes sob o altar são Israel. Para começar, o repouso entra aqui. Hebreus capítulo 2, capítulo 1, você vai lendo aí, 2, sobre o repouso. Eles não entrarão no meu repouso. Nunca repousa sua alma, nunca ancora. O irmão Branham fala na mensagem Véu Adentro, que a pessoa que não entra véu adentro, ele nunca ancora, ele nunca está ancorado. Eu às vezes me ponho a perguntar, meu Deus, o que é que acontece? É um desespero, como o profeta disse, aquele desespero da mensagem sinal, ou é uma insegurança, ou é uma insatisfação, ou é uma... O que é que está acontecendo comigo? Então, é isso que às vezes a gente tem que analisar, porque não é a igreja. Está bem que a igreja se emocione, tudo bem. Está bem o sermão eloquente, mas vamos ver aquilo que cabe dentro do nosso raciocínio. Porque esse repouso traz saúde. Entrar no repouso. Ele disse, descansa, Ruth. Noemi disse para ela, descansa, Ruth. Descansa. Descansa. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aliviarei de que jeito? Gente, nós somos seres sentimentais. Nós vivemos cobrando satisfações, cumprimentos, considerações. Não me cumprimentou, não perguntou pelo meu filho, não perguntou pela minha filha. E aquela irmã, aquele irmão sentimental, qualquer coisa está ferido, está abatido, está... Por qualquer coisinha, parece que não está saboreando coisa melhor do que essas consideraçõezinhas, essas coisas, esses afetos. O irmão Branham disse, parece que aquela florzinha de sombra dentro de casa que tem que estar borrifando água nela, porque senão ela morre. Eu acho isso tremendamente profundo. E eu creio perfeitamente que Deus fala através do pregador para o pregador. Eu creio assim. Às vezes um colega chega aqui e diz, não, eu vim para ouvir. Eu disse, você não ouve quando você prega? Então, esses que estão sob o altar, observem, Israel foi cegado com o propósito de que nós fôssemos salvos. Tudo tem um propósito. Creem nisso? Agora, quem o cegou? Foi Deus. Tudo tem um propósito. Deus cegou seus próprios filhos. Com razão, quando Cristo estava na cruz, e ali estavam os judeus pedindo seu sangue, esses foram seus filhos. E ele, a Escritura,
Eles disseram: caiam sobre nós o seu sangue, caia sobre nós, sobre nossas cabeças e dos nossos filhos. E aquilo aconteceu. Agora, depois eles estão lá ainda clamando: até quando? Não vingas? Até quando não respondes? Com razão, quando, vejamos, ele mesmo, a palavra, sabia que se essa gente houvesse sabido quem era ele, o haveriam recebido com braços abertos, mas eles não sabiam, era um propósito. Por isso o cegou, para que não o recebessem. As próprias Escrituras disseram que assim seria. Irmãos, naquela mensagem "Estreita é a porta", vocês devem ter ouvido ontem o rádio, aquilo é uma declaração para se tremer. Ele disse: eu duvido que haja mais de uma dúzia no rapto. Agora ele disse: bom, se houver só um, a sua fé dirá: esse um sou eu. Mas Jesus disse como foi nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamentos. Jesus lamentou por eles ao ponto de dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, estão cegos. Paulo disse que foram cegados por nossa causa. Foi, sim. Agora nós ficamos aí como que fazendo um favor, porque estamos indo para os céus, fazendo um favor para Deus. Nós vamos na igreja fazer um favor para Deus. Fazer um favor para o pastor, fazer um favor para o diácono, fazer um favor para Deus. Eu vou no culto hoje, vou fazer um favor para Deus. Gentios fazendo favor para Deus. Paulo disse assim, ó, ele cortou a oliveira original, tirou o galho ali, enxertou o zambujeiro, que é o gentio, mas tem uma coisa, esse que teve poder para fazer isso, ele vai fazer. Então, ele tem poder para enxertar de novo o galho original e cortar esse zambujeiro. E nós somos cheios de, na linguagem dos antigos, cheios de titicas. Esquecendo do que Deus fez por nós, para nos dar um lugar no reino eterno. Esquecemos. A coisa maior que ele fez fica em segundo plano. Quero que vejam isto muito bem. Lhes foram dadas roupas brancas, não as tinham antes, e cada um foi dada uma roupa branca, cada um. Agora os santos já têm sua roupa branca, eles recebem as suas aqui, eles entram no repouso aqui. Nós já pregamos aqui assim, ó, se um irmão não pode acabar com a demanda com outro aqui, vocês estão apelando isso para o trono branco. Vai ficar lá para o juízo, sinal que não vão no rapto. Seu irmão, Paulo disse isso, não pode acertar uma demanda aqui. Então vocês estão apelando para o Supremo Tribunal. Se não podem acertar aqui, não pode sofrer dano, não pode compreender, não pode liberar um irmão, por amor de Jesus, por amor de sua alma, então, resultado, está apelando para o trono branco. Aquilo vai para lá. Tem que ir por apelação. Eles já têm as roupas brancas aqui. Eles já estão revestidos de justiça aqui. E se têm ido, eles não tiveram nem autoridade para reconhecer-lhe, porque foram cegados por Deus.
Ele fez referência à noiva que recebe a vestidura branca que eles recebem lá. Seu próprio pai, para que a graça de Deus pudesse ser cumprida, para que a noiva pudesse ser tirada dentre os gentios, correto? Por isso essa noiva é simplesmente agradecida. Ela não questiona. Aquela história da prima órfã não está aqui nos selos à toa, não. Só para conhecermos a historinha da prima órfã com as primas ricas. Ela não estava questionando nada, ela não tinha por que questionar. Para começar, ela não tinha direito. Ela era órfã, não tinha para onde ir. Agora ela tinha uma promessa. Ela simplesmente se preparou e mais nada. Agora, Deus sabe o quanto ela sofreu, principalmente depois que ela recebeu aquela promessa. Deixe-me mostrar-lhes um tipo muito formoso na vida de José. José foi um homem espiritual, uma águia. Nasceu entre seus irmãos, assim como a noiva nasce entre a igreja. Ele podia interpretar os sonhos e via visões, e seus irmãos lhe odiavam. Porém, seu pai lhe amava. Odiado pelos irmãos, amado pelo pai. A essas alturas é o que interessa. Foi vendido por quase 30 moedas de prata e foi lançado numa cisterna para ser morto. Logo foi tirado e posto à destra de Faraó, porquanto foi rejeitado por seus irmãos. Lhe foi dada uma esposa gentia. Ela não foi de sua própria gente. Por meio dela teve 2 filhos chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel, quando Israel os abençoou por meio do cruzamento das mãos do menor ao maior, e nisso cruzou a bênção do judeu ao gentio. Vê você? Cruzou as bênçãos para que a destra caísse sobre o menor, sendo a igreja menor a que ia entrar. Por isso Paulo tem um versículozinho assim: sede agradecidos. A igreja mãe estava parada no sol e deu à luz este filho. E note que para tomá-lo, Israel cruzou suas mãos, sendo o tipo. Agora, esses filhos tiveram uma mãe gentia. A noiva de Israel, ali no princípio, foi cruzada do antigo Israel ortodoxo. A maneira cristã, por meio do Espírito Santo, havendo cruzado as mãos de Israel, que era Jacó. Ele mesmo disse: Deus me tem cruzado as mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Foi Deus quem fez aquilo. E já estava falando da graça vindo para os gentios. Os presunçosos gentios. Os arrogantes, mal agradecidos gentios. Então José, sendo rejeitado por seus próprios irmãos, por sua própria gente, tomou uma esposa gentil, tal como também fez Jesus. Quem, sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Agora quero ler nas Escrituras. Esta é a maneira em que devemos ensinar isto. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. O que havia sucedido é que eles haviam ido aos gentios e agora estava rugindo o pleito, porque eles eram judeus. Então, Tiago tomou a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos 15, 33, 14. Agora, o nome de minha esposa, antes de casar-se, foi Broi. Porém, quando nos casamos, seu nome foi Brana. Jesus tira sua noiva dentre os gentios, assim nos diz a Escritura, como vimos no tipo de José. Agora, quanto a estas almas sob o altar, tem que entender porque foram feitos mártires por homens pecaminosos como Eichmann. Agora, eles se mantêm confiados, milhões, porém como judeus. Agora recordem que foi ele
Eles foram mortos pela palavra de Deus, não foi pelo testemunho de Cristo, pela palavra de Deus, entendem? Porém, recordem, a igreja entrou também sendo mártires, porém a igreja, da igreja, e foram mártires pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso? A igreja que morreu, queimada, também, e que não está cobrando lá por vingança. Você tem que guardar isso, ela não está cobrando vingança. Porque ela já leva essa natureza daqui. Ela já leva essa vestimenta daqui. Ela não está cobrando exatamente por causa disso. Porque ela já levou essa natureza daqui. Porém, estes não tiveram testemunho de Jesus Cristo, estas almas debaixo do altar, mas foi pela palavra de Deus e o testemunho que eles tinham. São judeus, a lei é a palavra de Deus. E Hitler os odiava, como também Eichmann, Stalin e o resto do mundo. Porém, eles se mantiveram firmes no que creram e os mataram porque eram judeus. Simplesmente porque eram judeus. E eles observavam a palavra de Deus, a lei. Sabe você que Martim Lutero também teve semelhante ideia? Correto, ele disse: todos os judeus deveriam ser rejeitados porque são anticristos. Martim Lutero falou isso. Porém, ele estava sob outra dispensação e não podia entender a palavra. Ele estava no broto, ele não podia entender isso. Porém, agora tem vindo a palavra de verdade. Como vai alguém cegar a Israel? Não se pode fazer, como aquele profeta Balaão disse: Deus os tem tirado do Egito, tem forças como de um unicórnio. E eles estavam tratando de mostrar as partes mais feias, e ele disse: benditos os que te bendisserem, e malditos os que te amaldiçoarem. Benditos quem bendizer os judeus, malditos quem os amaldiçoarem. Isso é assim, diz o Senhor. Numa ocasião pensavam que Deus ia esquecer-se deles. O profeta viu uma coisa escura que vinha para os judeus, e esse homem santo parado ali, e a palavra o estava enchendo. Ele disse: ó Senhor, vais desprezar teu povo? Deus lhes disse: que é isso que vês ali a teu lado? Ele respondeu: uma vara para medir. Então Deus disse: que altura terá o céu? Meça-o. Quão profundo é o mar? Respondeu: não posso. Deus disse: tampouco posso esquecer a Israel. Não, Senhor, eu não posso esquecer a Israel. Eu não tive dificuldade para crer nisso. Eu sempre, graças a Deus. Por quê? Porque na guerra de 67, lá tinha lá aqueles contrários a Israel, que diziam: daqui a pouco Israel está varrido da mapa. Eu disse: olha, só se ainda não chegou a hora, mas Israel não vai ser banido, não. Eles ficavam furiosos. Como não foi? Não, Senhor. Se você pode medir a altura que tem o céu, medir a fundura do mar, tampouco posso eu esquecer Israel. Ele não o ouvidará, mas teve que cegar a seu próprio filho para dar-nos uma oportunidade. Uma oportunidade, e nós a rejeitamos. De que forma? Bom, as igrejas, ele está falando para as igrejas, nós a rejeitamos. Agora, nós temos uma graça muito grande de dizer: nós não rejeitamos. Nós não rejeitamos essa visita. Mas nós colocamos muito problema dentro dela.
Nós damos muito trabalho. Isso não lhe faz sentir-se tão pequeno, até o ponto em que possa pôr um chapéu bem alto e caminhar debaixo de um ladrilho, e sem tocar no ladrilho? Isso é demasiado pequeno. A expressão do profeta, você entrar debaixo desse ladrilho, sem tocar no ladrilho, tão pequeno que é. Sim, se mantiveram com a palavra de Deus, eram judeus, tiveram a lei, se mantiveram com isso, se recordam, como vimos isso ontem à noite? Tiveram a lei, e a lei foi a palavra de Deus, e com isso ficaram, e foram feitos mártires pelo testemunho que tinham. E agora vemos estas almas debaixo do altar, depois que a igreja tem subido. Observem bem, eles em sua cegueira haviam feito de seu próprio Messias um mártir, e agora estavam colhendo o que semearam. Paulo disse, exatamente, o que nós semeamos, nós colhemos. E agora estavam colhendo o que semearam. Eles se deram conta disso. O reconheceram depois que haviam partido. Reconheceram isso quando apareceram ante o altar de Deus. Porém, agora a graça de Deus é para eles. É para eles. Vejam bem. De maneira nenhuma podiam ser santos, porque se assim fosse, já teriam suas vestes brancas. Já iriam daqui com elas. Porém, aqui os vemos somente como as almas debaixo do altar pela palavra de Deus e o testemunho que tinham por ser povo de Deus, os judeus. Vejam, a graça de Deus agora é dirigida a eles. Agora, quando estiver no cumprimento do quinto selo. É tempo futuro. Agora, porque há muitos ignorantes que pegam esses selos e diz agora, está vendo? O irmão Brando diz que agora, está vendo? O irmão Brando está dizendo agora quando estiver cumprindo o quinto selo. E eles fazem doutrinas terríveis com essas besteiras, até um pouco de gramática não faz mal para ninguém, principalmente para pregador, não é? Não tem. O irmão Brando tinha uma cultura de 7º grau, era um autodidata, lia dia e noite. Ele não era ignorante dessa forma, a ponto de não entender esse agora. Há ismos aí, doutrinas terríveis, que mostrando essas coisas. Agora, quando o quinto selo estiver se cumprindo, é o futuro, é no tempo futuro. A graça de Deus agora é dirigida para eles. E Jesus Cristo dá a cada um uma veste branca. Isto é muito depois que a igreja tem subido, a noiva. E foi porque foram fiéis à sua causa, e foram cegados, e nem o souberam. Para começar, eles não fazem nem mesmo um casamento misto. Os verdadeiros judeus não casam. Mas eu gostei dele porque eu gostei dela. Não tem disso não. Se não tiver sangue de Deus, não casa não. É fácil casar com um denominacional desse aí que vive blasfemando contra o profeta e tudo. Mas eles não fazem isso. E isso é muito depois que a igreja tem subido. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que que nós complicamos tanto a nossa vida? Por que que nós complicamos tanto? Quando devemos estar tão pequenininhos pela grandeza que Deus deu para nós, a graça que veio para nós. Parece que até a gente está no lugar errado, né? Porque foram fiéis à sua causa, foram cegados e não souberam. Eles não souberam. Eles jamais negariam o Messias. Eles morreriam por ele. E quando eles o reconhecerem,
saiam da frente. É um povo convicto. Estavam executando exatamente o plano de Deus que ele lhes havia ordenado de antemão. E agora João aparece e vê as almas debaixo do altar. Agora, põe atenção, vamos ver como ele os chama. Eles clamaram: Senhor, até quando? Eles levaram essa cobrança daqui. Eles morreram como ovelhas, mas carregaram aquele suspiro. Vamos vê-lo mais detalhadamente enquanto esquadrinhamos as Escrituras. Eles se deram conta que haviam dado morte a seu Messias. Não entenderam nesse tempo, porém logo deram conta quando eles mesmos foram mortos para pagar sua conta. Vê você o que sucedeu? Eles foram culpados de sua morte, por isso foram mortos. Disseram: caia seu sangue sobre nós. Correto, e foram cegados. Agora, se não houvesse sido cegados, Deus haveria dito: deixa-os, não são dignos. Porém, sendo que foram cegados por Deus, então sua graça lhes alcançou. Amém. Essa é a sublime graça. É por isso que haverá menos juízo para determinadas pessoas, às quais Deus não revelou a mensagem, do que para muitos que foram revelados, que foram iluminados. Jesus disse que melhor para eles fora não ter conhecido. Porque procedem e vivem como os verdadeiros perseguidores da própria noiva. Se esquecem do que significa sofrer pelo nome de Jesus. Purgar aqui, para não enfrentar o trono branco. Eles foram cegados. E a cada um deu vestes brancas, porque todo Israel será salvo. Todos têm seus nomes escritos, correto. Jesus lhe deu vestes, foi como José sendo um tipo com seus irmãos. Quando José se manifestou ante seus irmãos ali junto ao altar, seu próprio altar no palácio, seu trono, ele disse: saiam todos. Sua esposa estava no palácio onde estará a noiva. Então lhes perguntou: não me conheceis? Agora estava falando hebreu. Disse: eu sou José, vosso irmão. Disseram: agora sim, teremos que pagar. Respondeu José: esperem um pouco. Vocês estão apavorados com razão. Esperem um pouco, deixa eu falar com vocês. Deus fez isso com um propósito. Ele permitiu que me vendesseis para a preservação de vida. Glória! Ali o tem exatamente, disse: não vos entristeçais e nem vos pese. Se recordam quando José disse isso? Disse: não vos entristeçais, nem vos pese. Agora tudo está bem. Deus me enviou adiante de vós. É melhor que tomemos isso como Deus falando para nós. Não como eu falando para nós, mas Deus falando para nós. Vocês sabem que a Bíblia diz que quando eles virem, dirão: tu és o Messias. E lhe perguntarão: que feridas são estas em tuas mãos? Então ele responderá: com elas fui ferido na casa de meus amigos. Seus amigos. Então é quando se darão conta o que tem restado, 144 mil, e a Bíblia diz que se separarão cada um à sua casa, e por dias chorarão e se lamentarão, dizendo: como foi que o fizemos? Temos crucificado o nosso próprio Messias. E diz que chorarão como uma casa quando chora a morte de seu unigênito, filho único. Como fizemos? Os judeus são a gente mais religiosa em todo o mundo.
Deus o escolheu, porém o cegou para poder tirar sua noiva dos gentios durante as eras. Sem dúvida, quantos não rejeitam esta mensagem quando é dada? Como será o juízo da igreja gentia? Pois bem, eles foram cegados por Deus para poder tomar a nós uma noiva para Jesus. Agora pode você ver quem são as almas. Não são as almas dos mártires, os santos. Eles já haverão subido, correto? Então a esses lhes foram dadas vestes brancas, e notem isso, a graça de Deus desceu a eles, e Jesus lhes deu a cada um vestes brancas, como José também mostrou graça para seus irmãos. Isso tem muito a ver conosco. Eu anotei aqui ao lado, o 149. O 149 diz, agora diz: e seus irmãos que também haviam de ser mortos, os quais são 144.000, que ainda têm de ser chamados durante a tribulação. Como gostaria que tivéssemos tempo. Aqui o 145, ele diz: e vejam bem o que fez com o pequeno Benjamim, o qual é tipo dos 144.000, o qual veremos mais adiante. Que fez? Correu rápido e se lançou sobre o pescoço de Benjamim e lhe abraçou. Este era o irmão menor que havia nascido na família depois que José se havia ido ao Egito. E havia nascido pela mesma mãe de José. A primeira igreja, a igreja ortodoxa. Os 144.000 nasceram durante sua ausência, enquanto estava recebendo a noiva gentia. Coisa bonita. Ô, irmão, não estimula isso? Você não tem estímulo por isso? Então podemos ver quem são. Sabendo quem são eles, saberemos quem somos nós. Sabendo quem são eles, saberemos quem somos nós, sem dúvida. Agora, a tônica, para mim, que é uma surpresa, é uma inspiração na hora, é essa aqui, que eles foram com essa natureza de clamar por vingança. Mais adiante o profeta diz: não é a noiva, porque a noiva não clama por vingança. Ela não leva questão. Não tem nada a receber, como não tem nada a pagar. Não existe nada contra ela lá. Por quê? Porque ela também não tem nada contra quem quer que seja. Ela já leva as vestes brancas daqui. Isso estimula? Isso anima? Vamos inclinar nossas cabeças. Ainda que eu esteja na prisão, como Paulo e Silas vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Sei que lutas
aprovação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados, nem para trás. Vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero todo o tempo, meu Jesus, assombrada a tua cruz está. Que eu venha sempre a diminuir, que cresças para sempre em meu viver. E se eu tropeçar, segurando em suas mãos, sei que vou levantar. Que lutas virão em meio à provação, vou te glorificar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que eu esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados, nem para trás. Vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima.
Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima.